criada em 1988, tem Palmas como sua capital. Apresenta na atualidade uma população aproximadamente de 1,5 milhão de habitantes e uma economia em ascensão. Os destaques ficam por conta da agricultura, comércio e serviços e indústria. Hoje o Tocantins é um dos maiores produtores de arroz e de abacaxi do Brasil. Possui um território amplo e detém uma grande variedade e de biodiversidade, com a presença do Cerrado e da Amazônia, além das faixas de transição. Seu clima é tropical e sua hidrografia alimenta a bacia do rio Tocantins-Araguaia. O atual governador é Mauro Carresse. A área territorial é de 277 mil quilômetros quadrados e a população de 1.590.248 habitantes. A criação do Estado ocorreu a partir da Constituição de 5 de outubro de 1988, onde, na ocasião, o Estado foi criado por meio da divisão de Goiás na porção norte do Estado, graças também à luta do deputado federal Siqueira Campos para a criação do mesmo, sendo eleito seu primeiro governador, empossado no ano de 1989, graças às eleições gerais acontecidas pelo TRE de Goiás, junto com as eleições municipais daquele ano. O herdeiro político de Siqueira, José Wilson Siqueira Campos Júnior, está no centro do Trocando em Miúdos na noite de hoje, onde vai discutir os rumos desse importante Estado brasileiro. Boa noite, turma boa da Prime Web TV. O microfone valeu, mas nós não falha. Seja bem-vindo ao seu programa tradicional das noites de sextas-feiras, aqui na sua Web TV favorita, que é a Prime Studios TV, diretamente de Rio Verde, Goiás, para o Brasil e para o mundo. Na noite de hoje, a gente viaja até o estado de Tocantins, onde a gente fala com um dos herdeiros de uns políticos mais importantes aí pelo desenvolvimento do norte goiano, hoje um estado, né, que é o Tocantins. Seja bem-vindo, José Wilson Siqueira Campos Júnior, o Siqueira Campos Júnior, aqui ao programa Trocando em Miúdos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite aí o pessoal de Rio Verde, cidade que me acolheu muito na década de 80. Eu visitava muito a família do Iturival Nascimento, ia sempre passear com meus amigos aí, era uma alegria só, né? Tá e logo certo. Depois disso, em 88, começou a nossa saga do Tocantins. Aí a gente teve que vir para cá, né? Tá certo. Mas, Siqueira, eu vou chamar você de Siqueira Júnior, ele fica mais fácil. Falar seu nome completo, a gente fica 3 dias aqui falando seu nome completo. Não, Siqueira Júnior tá ótimo. Siqueira Júnior tá ótimo. Eu não tenho nenhum programa na Record, mas eu sou Siqueira Júnior também. Tá certo. Mas Siqueira Júnior, você acompanhou um pouco aí a luta do seu pai por essa divisão desse estado, inclusive até quando estava se construindo a Constituição de 88, o presidente Sarney até vetou e ameaçou vetar a não criação do Tocantins. Seu pai fez greve de fome, fez um movimento importante para que o Tocantins virasse hoje esse estado. Fazendo essa análise desse movimento do seu pai para hoje o Tocantins, hoje, estado consolidado. Valeu a pena aquele movimento? Houve uma evolução? O antigo norte goiano, hoje o estado do Tocantins, evoluiu muito mais do que agregado a Goiás? Nossa, valeu muito a pena. Eu acompanhei de perto, porque eu trabalhava na época na Comissão de Redivisão Territorial da Amazônia, né? E eu acompanhei muito de perto que na época o meu sogro, o finado senador Humberto Lucena, que era do PMDB, foi presidente do Senado, e ele ajudou muito na obra, né? A gente ia conversar com Ulisses Guimarães, com Paulo Brossard, com aquela turma toda, né? A turma da Constituinte, né?
E assim, meu pai tinha muita força naquela época na Câmara, mas a gente trabalhou junto, né? Então eu acompanhei desde o começo e eu acho que valeu a pena. A gente então, nos dias de hoje, a gente está precisando agora mudar um pouquinho, né? A gente tem que ser um pouquinho da economia primária, essa coisa toda. A gente tem que dar um pulo. O Tocantins agora tem que trocar de marcha, né? Chegou a hora, a infraestrutura está toda pronta. Uma estrada aí já vai por 50 anos, né, consolidada, e nós somos a nova Mesopotâmia, entre dois rios, terras férteis, né, não tem por que ser diferente, né, tinha que ser progresso. Tá certo. A gente vê imagens também, relatos históricos, do seu pai já rasgando ali as vias para a construção de Palmas. Palmas era no meio do nada, era no meio de um sertão, a história conta que ali era uma fazenda de arroz, ali é onde foi construída a cidade de Palmas. Como é que deu esse processo aí da construção de Palmas? Também tem algumas histórias interessantes para contar para a gente? Tenho sim. O que acontece? Por que foi escolhido nesse local? Você pegava antigamente, por exemplo, não é à toa que São Paulo largou na frente, porque eram terras boas. Então, até a década de 70, 80, não é como hoje. Hoje você pega ali na Bahia, você pega no Mato Pibe, areia, e você planta e tem produtividade grande. Antigamente tinha as famosas terras de cultura. E no norte de Goiás, quando virou Tocantins, tinha esse dilema. As pessoas queriam comprar terra do lado esquerdo da Belém-Brasília, porque as terras mais férteis, do lado direito era areia. E logo após ainda havia o rio Tocantins, que daí não era nada do nada. Ninguém nem atravessava o rio. Então Palmas foi escolhido justamente por isso, por ser um lugar barato, foi feito um quadrilátero, né? E valorizou essas terras, e com a venda dos lotes, meu pai conseguiu implantar a capital, fazer o palácio, e foi o que realmente foi a âncora, né, para acontecer essa bela cidade que temos hoje aqui. Então, assim, o financiamento da construção da capital se deu pela venda de áreas, pela venda de terras, então isso ajudou na construção da capital, foi isso, Siqueira? Sim, com certeza. Teve o dinheiro também da implantação do Estado, né? O Tocantins recebeu uma verba, né? Como o Goiás recebeu na época também. Mas foi fundamental a escolha disso. Eu lembro na época a gente anunciava no Brasil inteiro, tanto é que você tem gente aqui do Amapá, você tem gente do Rio Grande do Sul, os pioneiros, né, que vieram dessa época, né? E o raciocínio foi esse, né? E deu certo, graças a Deus, a cidade está consolidada, né? Eu lembro de uma época que meu pai chegava à noite e falava, minha mãe, o apelido era Nia, né, que ele chamava. Ele falava, Nia, olha, temos mais uma luzinha ali, ó. Ele ficava contando as luzes da cidade. Então, isso é uma coisa emocionante, que hoje, quando você não consegue contar nem mais os prédios, né, ele contava as luzes e deu certo a cidadezinha dele, né, que ele sempre sonhou. Eu tive a oportunidade de morar em Palmas por 3 meses, o Siqueira Júnior, e apaixonei na cidade. Realmente é uma cidade muito boa de se viver. E tive a oportunidade de trabalhar tanto no centro de Palmas, como também no bairro do Taquaralto. Sim. Taquaralto, como é que foi Taquaralto? Como é que era a história de Taquaralto e dela junção com Palmas? O Taquaralto, assim, a gente pode passar como se fosse Campinas, de Goiânia, né? Então, assim, Taguatinga, de Brasília, Niterói, do Rio de Janeiro, né? Taquaralto é um comércio pujante, né? Assim, e completou, né? Hoje está tudo emendado, né? A cidade hoje está toda emendada, emendou com os Aurenis, né? Está virando metrópole, né? É o destino. Agora, o que está faltando mesmo é a gente conseguir integrar a economia total. Esse é o grande tema que eu bato sempre, porque é muito bom você ter grandes fazendas, você ter geração de energia, mas se não tiver a economia secundária forte, para depois vir a terciária com serviços, e vem depois o turismo, e depois vem jogos, videogame, completa. A gente faz até a quinta sessão para fazer igual os países em desenvolvimento, né? A gente está muito parado ainda nesses segmentos de só pensar em agricultura, e é uma coisa, por exemplo, não tem como um tocantinense preservar aquelas terras. Antigamente o índio trocava por espelho, né? Teve uma época que os fazendeiros trocavam terra por uma D20. A D20 diluía. Hoje estão trocando por Land Rover, mas é a mesma coisa. Nós precisamos que o tocantinense não venda suas terras. Existem projetos, até no Senado, querendo vender 25% das terras
para o estrangeiro. Eu discordo por causa disso. Já é difícil você segurar um paulista, você segurar um gaúcho, não tenho nada contra eles. Mas eu quero que aquele rapaz que tem sua terrinha ali no Tocantins, ele consiga crescer, fazer parte da economia e não ficar mudando para o subúrbio, onde ele não tem mais a mandioquinha para comer, não tem mais nada, ele vai depender do quê? Do mercadinho. Então, meu pensamento é isso, a gente precisa realmente trazer as fábricas de sapato, polo de moda, confecção. A gente tem que incentivar isso para a gente engatar a segunda, entendeu? A gente estava conversando fora do ar, você fala que tem etapas da implementação do Estado. A primeira etapa, eu gostaria que você falasse um pouco isso, como é que foram essas etapas e quais são os principais desafios futuros para o Tocantins agora, nesse ano de 2020 e para frente. Olha, eu acho fundamental o seguinte, o governo que for entrar daqui para frente, fazer um projeto assim para 20 anos. Porque o que está acontecendo muito, não digo esse governo, o passado, eu não vou citar nomes, nem falar quem errou, quem acertou. Acho que todo mundo deu sua parcela, né? E com o seu conhecimento a pessoa consegue aumentar as coisas ou diminuir, né? O que eu acho daqui para frente é que realmente a gente precisa focar nisso, na economia, porque o Estado já arrancou, né? E a gente precisa realmente fazer a economia em todos os sentidos. A gente precisa das confecções, das fábricas. Tem que ser a economia na sua plenitude, porque do jeito que está, o que está acontecendo? As pessoas vão... É o êxito rural, as pessoas vendem suas terras, aí vem grandes fazendeiros, grandes agricultores, e implantam ali com sucesso, que a terra é boa, mas aquele pessoal fica deslocado. E daí o que vai fazer? Vai trabalhar ou na prefeitura, que é o grande empregador hoje no Estado são as prefeituras. Isso está errado, né? A gente tem que mudar isso. A economia tem que ser mais forte do que o governo. O governo não pode estar abraçando todo mundo, que falta leite, falta hospital, falta tudo. Então, a gente precisa realmente mudar esse panorama. O maior empregador do Estado são as prefeituras, né? Chega na capital, tem um pouquinho de serviço, porque já tem, como nas metrópoles, né? Já começa a funcionar como o mundo moderno funciona. Mas são 139 municípios. A gente precisa não pensar só em Palmas, que não é uma cidade muito grande, é uma cidade com menos de 300 mil habitantes, as outras menores ainda. Então não podemos falar que nós temos uma metrópole, né? Mas realmente a gente tem que mudar essa estrutura. Então tem que entrar um governo não pensando num projeto a curto prazo, projeto de poder, é o que está acontecendo. Cada hora é um político que está tentando entrar e se preservar no poder. Não, a gente tem que preservar o projeto. Pode-se trocar as peças, mas aquele projeto tem que dar continuidade, como foi feito na época do meu pai. O Tocantins teve uma meta, ele conseguiu, agora a gente precisa mudar de marcha. A gente tem que botar a segundinha aí. Tá certo, né? Na noite de hoje a gente está conversando com José Wilson Siqueira Campos Júnior, ele é filho, né, do principal responsável aí pela divisão do estado do Tocantins de Goiás, o Siqueira Campos. E fã número 1. E fã número 1 também do Siqueira Campos, sim, com certeza, pela história, né, pela divisão do estado do Tocantins. Mas, Siqueira, a gente vê muito a questão do que aconteceu em 80 com o seu pai, que ficou o personagem principal dessa história. Mas a divisão do Tocantins é uma luta que é desde o Império, desde Dom João VI, né? Houve várias tentativas dessa divisão do Estado na história e não aconteceu. Por que você acha que dessa vez, com o seu pai, a história foi diferente? Por que você acha que ele realmente conseguiu? Isso. Sim, é porque o que aconteceu é o seguinte, ele já estava com bastante tempo de Câmara, né? Então ele foi seduzindo, né? Com a ideia, foi contagiando todo mundo. E na época eu me lembro que teve o estado do Triângulo, não passou, teve vários estados. Eu sei porque eu trabalhava na Comissão de Redivisão da Amazônia. E a gente acompanhava todos os outros projetos. Por exemplo, o estado do Triângulo não passou porque os artistas bateram contra aquele negócio de Minas Gerais, né? O do Pará, algumas famílias não quiseram dividir porque para ficar prendendo, né, o seu quinhão, né, o seu, como é que se diz, o seu curral eleitoral, né? Então aconteceu disso tudo. E no Goiás já estava assim, o Goiás era um estado desenvolvido com o norte de contrapeso. Então até para os goianos foi uma coisa muito boa, né? Porque o Goiás, depois da divisão, ele conseguiu arrancar mais, né? E o norte do Tocantins, com a verba de implantação.
Eu digo assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi o momento. Foi a experiência que meu pai tinha como parlamentar, assim, grande ajuda do meu sogro, Humberto Lucena, que conseguiu carrear o pessoal do PMDB, que era a grande força do momento, né? Era o PMDB. Então, assim, foi uma sucessão de fatos positivos que conseguiu fazer o Estado. Mas o grande baluarte mesmo foi meu pai e a insistência dele. Ele sofreu muito, fez greve de fome, foi barrado 2 vezes, como é que se diz? O projeto não foi... Como é que se diz? Quando sanciona, né? Foi vetado 2 vezes. Então, assim, foi um sofrimento muito grande e isso é um sofrimento que a gente sentia em casa, né? Os filhos ali participavam da luta dele, ele era motivo de chacota, era o Zé Tocantins, na rua o pessoal brincava muito com a gente, chamava a gente de Zé Tocantins, tanto é que hoje o Zé Tocantins é o meu irmão mais novo, né, o Estado Tocantins. Então, a gente não tem aquela ideia de que é dono do Estado. Então, assim, a minha família mesmo não tem bens, não tem coisas no Tocantins, mas a gente tem o Tocantins como um parente, aquele carinho, e a gente sempre quer o melhor, né? Então sempre a gente conversa, um irmão ou outro, olha, tá precisando disso, tá precisando daquilo, graças a Deus lá em casa todo mundo teve estudo, e todo mundo viajou, tem comparações com outros lugares do mundo, e a gente sempre pensa, era bom se o Tocantins tivesse uma Disneylândia, né? Era bom se tivesse uma coisa igual na Europa. Por quê? Porque a gente, quando era pequeno, meu pai vendia veneno. E ele empacotava veneno em São Paulo e vendia para o interior. E a família que empacotava. A gente misturava BHC com talco, fazia as percentagens e meu pai saía para vender. E em determinada época ele veio para o Tocantins, né, o norte de Goiás, né, e acabou adquirindo um pedaço de terra naquela ascensão de muitos brasileiros que pegavam base. Ele acabou conseguindo sucesso. E eu lembro bem, na época de 63, meu pai ele vinha com aqueles caminhões a gasolina ainda e fazia frete de máquina de arroz, que antigamente não tinha soja, era só arroz, né? O pessoal ia abrir a fazenda e plantava arroz. E ele botava um colchão e a minha família ia nesse colchão e a gente passava 10, 15 dias atolando na Belém Brasília até chegar no norte. E no meio do caminho a gente pegava aqueles retirantes, aquelas famílias com criança. Então, mais de uma vez, a gente chegou a enterrar filho desses retirantes que não aguentavam a viagem, que era uma viagem bruta, a gente ficava com íngua, tinha muito inseto, era uma coisa difícil. E a gente via enterrar, né? A gente criança enterrando criança, né? Não que eu pegava na papa para enterrar, mas a gente estava ali no cortejo. Então, a gente tem isso na imagem, né? na cabeça da gente. A gente não pode ver um Estado que, daquela época para cá, cresceu bastante e tem muito para crescer ainda. A gente tem essa consciência na minha família, sabe? Então, a gente vê realmente o Tocantins como irmão e o grande mestre foi o meu pai, sem dúvida nenhuma, né? Se não fosse o amor que ele tem até hoje, os sonhos que ele tem para lá, você não acredita. Ele parece um jovem de 18 anos, cheio de ilusão, cheio de sonhos que ele pretende realizar, sabe? A gente conversa muito sobre isso. Tá certo. Ô Siqueira Júnior, o Tocantins, você falou que precisa de um projeto de 20 anos. Você acha que também o governo federal, seja o grupo político que for, também tem que ajudar na implementação desse projeto? E como seria essa ajuda do governo federal? Ora, o que acontece é o seguinte, se você pensar bem, Tocantins tem 1,5 milhão de habitantes. Isso é um bairro de São Paulo, um bairro do Rio de Janeiro. Então, eleitoralmente, não é uma coisa muito interessante. Vamos supor que você vai apoiar um candidato aí. Ele vai ter mais ou menos uns 50% dos votos, né? Ele vai ter o quê? 700 mil votos, né? Nem isso, né? Porque eleitor é menos ainda. Então, assim, o peso político do Tocantins não é essas coisas, né? Então, para a gente conseguir verba, tem que ter um trabalho forte dos deputados, né? Tem que ter um convencimento. O que a gente pode fazer no Tocantins é mudar o enfoque. O que tem que fazer? Como eu disse há pouco, que o Tocantins é uma nova Mesopotâmia, temos 2 rios, temos ferrovia, temos estradas e temos o progresso crescendo. Se nós conseguirmos trazer o olhar para o Brasil, tá? Com um bom projeto, a gente vai conseguir dinheiro da iniciativa privada do Brasil inteiro para investir aqui. Mas não é para vir tomar as terras dos tocantinenses, é para fazer parte, para fazer um exemplo para o Brasil. Por exemplo, você pega o estado do Rio de Janeiro. Você fala assim, Júnior, se você tem uma ideia como consertar isso, olha, eu penso assim, eu acho só Jesus Cristo.
porque é uma confusão tão grande com tráfico, com cidades, com aquele aglomerado de gente e falta de recurso. É bem complicado, não é impossível, né? Mas a gente pensa que é só coisa de Deus. E no Tocantins, não, a gente consegue achar vários caminhos para a gente prosperar. Eu acho que, em vez de depender só do governo federal, que tem vários estados aí, até em piores condições que o nosso, que é o estado mais novo, mas já passou dessa fase de pobreza, eu acho que a gente consegue fazer pela iniciativa privada, com bons projetos, atrair gente do Brasil e do exterior para trabalhar aqui, não para ser dono de nada, não. Para vir trabalhar e dividir com a gente o progresso. Eu acho que a gente consegue dessa maneira. Melhor do que se fosse uma esmola do governo federal. Tá certo. E tem a nova fronteira agrícola, né? Que é ali da região do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Fica ali naquela região desses importantes estados. E são áreas agricultáveis férteis, né? Mas que carece também de infraestrutura, né? De estradas, de rodovias, silos e outras coisas ali. Qual que é o desafio dessa nova fronteira agrícola, Siqueira Júnior? Bom, eu acho o seguinte, é o que você falou, é infraestrutura mesmo, a gente precisa de boas estradas, por exemplo, eu ando muito ali por aquele Panambi, né, divisa da Bahia com Tocantins, ali na Pedra da Baliza, e realmente o que pega são as estradas mesmo, que tem uma época ali que eles têm que andar no meio da estrada, é areia com terra, né, com chuva, e saiu, daí fica fila de caminhões, então ali realmente precisa de dar um tapinha. Vou te dar um exemplo. No começo do Tocantins tinha um projeto chamado Prodecer. Eu lembro direitinho que o Estado era o avalista dos pecuaristas, dos agricultores. E o pessoal falou assim, mas Siqueira, esses caras vão pegar o financiamento para comprar D20. Ele falou assim, não senhor, eu tenho certeza que não. Ele foi o avalista. Hoje você vai em Pedro Afonso, você vê o Prodecer, é uma coisa do outro mundo. É um dos pontos de lança do Tocantins. A gente tem que fazer a mesma coisa, tem que pôr incentivo, tem que ajudar, porque é difícil. Essas novas fronteiras é como desbravar o oeste, né, americano, que o pessoal com aquelas... É a mesma coisa, só que hoje nós temos caminhonetes, temos isso, né, e fica mais fácil. Mas é a mesma coisa, se não tiver um projeto e uma certeza que você vai ter um ponto de equilíbrio, você não faz nada, você patina as adversidades, às vezes falta chuva um ano, você acabou com tudo, né? Então a gente precisa realmente fazer um plano. E tem bastante projetos para isso, mas basta o governo pegar e fazer, vamos fazer isso. Não vai faltar quem queira trabalhar. Você vê o exemplo que o agronegócio está dando para o Brasil. O pessoal era desprestigiado, porque ninguém vê o trabalho deles, né? De repente, é quem está salvando, né? Quem a gente menos esperava, quem estava largado, hoje em dia mudou. Por que a gente não pode fazer um projeto e direcionar um pouco para esse lado? O Matopiba é uma riqueza, é o que você falou. São terras planas, com um índice pluviométrico maravilhoso, né? Olha, você pega nos Estados Unidos, não dá um terço do índice pluviométrico de lá, e a gente desperdiçando isso, né? Então a gente tem que realmente mudar, porque só na Índia agora temos 40 milhões de novos milionários. A gente tem que levar comida para muita gente, a gente tem que levar castanha de caju, tem que levar piqui, é só a gente trabalhar, a gente tem muita coisa para fazer. E no meio disso, é o que disse, engatar a segunda, fazer as pequenas indústrias, as confecções, não adianta só abrir fazenda, não. Só abrir fazenda não adianta. Fazenda a gente já tem bastante. A gente vai aumentar, mas a gente precisa integrar a economia, porque no meio, entre o fazendeiro e a sede do governo, já tem os subúrbios, já tem os problemas, já tem os meninos na droga, já tem as meninas grávidas de 12, 13 anos. A gente precisa integrar isso tudo como uma família mesmo, o Estado como uma família. Não é fazer igual o Rio de Janeiro virou, o interior de São Paulo, não, interior não, subúrbio de São Paulo, né? Que aquilo é uma loucura, a gente não consegue nem ver como vai consertar aquilo ali. É verdade, e acho que para consertar aquilo ali tem que consertar o interior do Brasil. E levar o desenvolvimento para regiões aí como Tocantins, como Goiás, como outras regiões aí que precisam dessa mão de obra, que precisam dessa pessoa, que precisam expandir suas economias, com certeza vai desinchar esses grandes centros, levando esses trabalhadores para lá. Então, é um projeto nacional de desenvolvimento. Precisamos discutir isso, porque São Paulo já está colapsado, Rio de Janeiro, mesma coisa, Belo Horizonte, mesma coisa, Curitiba, mesma coisa. Brasília está assim. Brasília, então... Só que a maior favela do Brasil é em Brasília? Pois é. Chama Sol Nascente, ninguém fala isso.
É a maior favela do Brasil. Um problema. Você vê assim, eu entendo muito de Brasília. O Distrito Federal é um quadradinho que está acabando as terras, porque cada governo que entra começa a fatiar aquilo ali, fatiar, daqui a pouco acabou. Agora, Rio de Janeiro tem petróleo, né, tem praias, né? Ainda se vira. E o lugar que não tem essas coisas? Não tem petróleo, não tem nada, vai ser o quê? Brasília é dependente do governo federal. Totalmente. Então, assim, totalmente dependente. E tem grandes projetos para sair disso, mas é porque realmente não interessa. Se um dia você quiser conversar sobre Brasília, eu tenho um conhecimento profundo como tirar Brasília da dependência federal. Eu tenho projetos para isso. Tá? Como a gente tem muito projeto para Tocantins, isso é como é que se diz? Do DNA do meu pai, né? A gente vive sonhando. Então, a gente acaba fazendo alguns projetos, acertando, por exemplo, como foi o Projeto Orla de Palmas, e foi criação minha, né? E várias outras coisas que a gente aprendeu com meu pai a se permitir sonhar. Sonhar com coisas boas. Mas vamos entrar nessa seara, a gente está discutindo o Brasil. Como é que tira Brasília dessa dependência do governo federal? Olha, muito fácil. Eu vou te falar, eu vou te explicar sem papel, você vai entender. Brasília é um retângulo, não é? Certo. Você divide ele em 4, bem no meio da cidade. Você vai ter a área de Sobradinho num quadrante, vai ter outra área que tem um parque ali, tem Braslândia, tem outra que tem Taguatinga, Ceilândia, e tem um quadrante ali que está praticamente vazio. Daí você fala, mas por que está vazio? Porque tem a deságua do Paranoá, do Lago Paranoá, se chama Rio Bartolomeu, São Bartolomeu. Esse rio, por uma sorte, ele evitou a especulação imobiliária. Porque para você chegar, em vez de fazer a ponte, que é uma ponte pequenininha, mas ninguém nunca fez, você tem que fazer uma volta de 50 quilômetros. E o que acontece? Você pega terra, hoje, você pega terra com escritura que custa R$1 o metro quadrado. Na Ceilândia, é R$5.000 o metro quadrado. Taguatinga também, você pega no Noroeste, é R$13.000 o metro quadrado. Esse lugar é R$1. Mas que disparidade, é só fazer a ponte, graças a Deus ninguém fez. O que é aquele lugar ali? Nós ali temos mais de 40.000 hectares do governo, e a maioria tem pessoas que estão passando fome, tem 300 hectares, 200 hectares, estão passando fome na terra, vive que o filho é professor, tal, vive com aposentadoria. Aquele lugar ali, o que seria? Seria uma Campos do Jordão para Brasília, seria uma Serra do Cachimbo, seria uma Petrópolis para o brasiliense, para o goiano. Por quê? Porque, como a terra é do Estado, se fizer um regramento, fizer algumas normas, você não precisa entrar com dinheiro. Eu tive procurando, eu levaria para a Legolândia, levaria o Asterisco, levaria a Rovio, empresas europeias que desejariam entrar ali. Por quê? Para pegar 3 milhões de habitantes de Brasília, tem 300 mil que consegue gastar? Não. Para pegar 500 quilômetros de prosperidade em volta de Brasília, seria o quê? Rio Verde, Goiânia, Anápolis, Catalão, Uberaba, Uberlândia, Barreiras. Nós temos 500 quilômetros de muito dinheiro em volta de Brasília. Se fizesse um turismo punjante ali, não adianta você fazer com Sem Terra do Lado, igual está lá. Não adianta você ficar distribuindo e criando isso, igual o governador novo agora, está criando uma nova cidade. Aí vai ter que vir com esgoto, vai ter que vir e tem que trazer gente. Daqui a pouco vem gente do Nordeste, de tudo que é lugar, do Sul, para fazer a nova cidade que não vai ter infraestrutura. Agora, se deixar a iniciativa privada, criar primeiro um pilotinho com uma cidade gastronômica, e em volta já começaria, ninguém ia pedir terra, ninguém iam comprar as terras. A partir do momento que você fizer a ponte ali e vier uma empresa grande, de R$1 você já passa para 100. De 100 para 1.000, daqui a pouco estão R$5.000 o metro quadrado. Como? Fazendo como o Walt Disney fez lá na Flórida. Não valia nada aquele pântano, vai lá hoje. Você chega àquela Magic Kingdom, um estrondo, né? Então Brasília tem esse projeto. Esse projeto, ele chama Codevasb, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Bartolomeu. Esse tiraria Brasília, literalmente, do Pires na mão. Porque daqui a pouco, hoje tem 3 milhões de habitantes, daqui a pouco vai ter 4, 5, e a mesada é a mesma. Brasília está tendo muito problema de saúde, problema de segurança, porque é um dinheiro só, a gente está dividindo pobreza. A gente tem que multiplicar a riqueza. Como? Com um projeto dessa envergadura. Isso é uma coisa complexa que eu expliquei muito rapidamente, mas é coisa de sonhador, mas de visionário. Isso tem pessoas atrás que fizeram esses estudos, fizeram pesquisa, e realmente precisa. Você sabe qual é o grande programa do Brasiliense? Sair de Brasília e ir no Outlet, 80 quilômetros. Né? Você vai 2, 3 vezes.
Cansa. Você vai para Perinópolis, que é dos goianos, né? Você vai para Alto Paraíso, mas você não vai. Você vai para Caldas Novas. Mas se você tivesse um negócio a 30 quilômetros da cidade, uma cidade gastronômica, igual uma Campos do Jordão, um negócio chique, igual uma Gramado, igual uma Canela, uma coisa chique. Quem vai gastar esse dinheiro é o empresário. Eles vêm e gastam, porque eles vão ter retorno. Porque ali tem mercado. Além do mercado de Brasília, que é grande, tem esses 500 quilômetros de prosperidades. Por exemplo, você mesmo de Rio Verde, você fala assim, vou passar lá no Parque da Légua. Sim. Você vai levar seu filho, um passeio bom, você vai dormir uma noite, né? E volta, duas. É um passeio bom, porque eu quando era jovem, eu saí de Brasília, de carro, e ia para o Rio de Janeiro, porque não tinha o que fazer. Quando eu morei em Goiânia em 74, era a mesma coisa. A gente pegava o carro e ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo. A gente viajava 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar, feliz da vida. Então, esses 500 quilômetros vai proporcionar isso. Vai tirar Brasília desse escuro. Mas, vamos falar de Tocantins, porque Tocantins tem muito projeto bom também. Agora, Brasília, se pegar essa ideia, se tiver uma pessoa que tope, e o pior é o seguinte, metade das terras é do governo federal. O governo distrital, né, o governador faz o que quer ali, o governo federal só faz sim senhor, sim senhor, daqui a pouco vai acabar a Terra Cap hoje. O fundo de pensão dos funcionários da Terra Cap são as terras do Brasiliense. Quando isso acabar, vai ser um caos. É muito pequeno aquilo ali. Mas continuando sobre Brasília, antes de nós voltar para o Tocantins, você acha que as cidades satélites, hoje elas não têm prefeito, só tem a figura do governador do Distrito Federal. Faz falta um prefeito numa cidade satélite dessa? Faz falta uma Câmara de Vereador? Olha, o problema de você falar de ter uma eleição e fazer um prefeito mesmo, que lá são pessoas, são indicadas, né, tipo um secretário, é porque é o mesmo problema, é a verba, ninguém vê isso. Onde todo mundo trabalha, a Rua dos Ministérios ali, é a única ligação que a gente tem direta de leste a oeste, é uma avenida só. Tudo bem que é larga, né? Então Brasília tem muitas dessas histórias, que é isso, que é aquilo, mas na verdade a gente vive de mesada. Brasília vive uma mesada, né? Assim, até com uma certa arrogância, as pessoas falam de Brasília e tal, mas na verdade todo mundo ali vive de mesada. Tem setores já, tem, por exemplo, você pega a tecnologia de Portões Rosses, né? É uma empresa já conhecida no Brasil inteiro, é de Brasília, tem outras coisas, né? Tem uma agricultura pequena, a maior parte é cristalina, é de Goiás, né? Tem ali no PADEF, pouca coisa. Eu já fui agricultor no PADEF na década de 80, logo quando começou a soja. Então, Brasília, assim, a agricultura é pífia, né? Indústria, pouco. O que sobrou seria a quintenária, né? Seria o quê? Seria entretenimento. Essa parte aí, que a gente teria que entrar com força. Por exemplo, você pega só a arrecadação do aeroporto de Miami, é mais que a arrecadação de Brasília. Então a gente tem que partir para isso. Partir para estágios maiores. Brasília já passou todas essas economias. Ou o sujeito vai pensar que vai criar bode lá e vai ganhar dinheiro. Não vai. A gente tem que pegar a terra de criar bode e trazer os grandes parques, fazer virar dinheiro. Então, assim, a saída de Brasília é isso. Respondendo a pergunta, prefeitura, eu acho que uma eleição não daria certo. Eu acho que tem que ser o representante, tem que ser junto ao governador, justamente por causa desse orçamento amarrado, que é uma mesada. Tá certo. Mas, antes de voltar para o Tocantins também, você participou dessas questões aí, dessa reorganização territorial do Brasil. Isso é um cara estudioso e a gente tem que aproveitar pessoas que entendam aqui no nosso programa e fazer perguntas nesse sentido. Recentemente houve a tentativa do plebiscito e o referendo para a divisão do Pará, né, nos 3 estados, a Carajás, o Pará e o outro estado, eu esqueci o nome dele. E o povo não quis. Mas Tapajós, né? Tapajós, uma coisa Tapajós, assim. Né? Isso. Mas foi negado pela população, pelos votos da capital Belém, que acabou impactando também nessas duas regiões. Que coisa mais injusta, né? Você acha que é necessário a criação de novos estados, que parece ter uma luta aí pela criação do estado do Planalto Central, ali no entorno de Brasília, dividir Goiás novamente, a criação do estado do Triângulo, a criação do estado do Araguaia para dividir o norte do Mato Grosso? Você acha que é necessário realmente a criação de novos estados no Brasil? Eu acho que sim. Você pega os Estados Unidos, eles têm mais de 50, né, estados, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma coisa parecida, pelo tamanho do país e o tamanho da população, né? Por exemplo, você pega o Canadá, tem menos estados, mas o Canadá não tem o quê? Não sei nem quantos habitantes, é pouca coisa, né? Não tem 40 milhões, uma coisa assim. Eu acho que seria uma grande saída, por exemplo, o Pará, você pega
Vamos supor, você pega uma pesquisa mineral, por exemplo. Você vai fazer ali no sul do Pará. Para você ir para Belém, é como para outro país. A saúde também não chega, né? Infelizmente, você pega as estradas, o que você vê? Só ambulância, levando gente. Em vez de hospitais, você só vê ambulâncias no Brasil inteiro, esse método, né? Então, assim, para lá é pior ainda, que ainda vem aquela chuvarada, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que, ao exemplo que o Tocantins tem, o primeiro foi o Mato Grosso, que foi indireto, né? Dividir o Mato Grosso foi ótimo. Mas o Tocantins foi muito evidente. O progresso que deu para os dois estados foi uma coisa absurda, né? Você pega, vou te dar um exemplo, você pegava de... eu conheço bem ali, porque na época não tinha AutoCAD, não tinha o CorelDRAW, então as divisas eu desenhava com giz de cera e lápis de cor. Era feito assim. As divisas de, por exemplo, Monte Alegre com Arraias, eu fazia essas... Não fui eu que impus, eu que desenhei, tá? Por causa do meu trabalho, né? E então, a gente conhece bem como é que é isso. Eu até fugiu o foco da A pergunta é, você acha que é necessária a criação de novos estados no Brasil? Ah, sim, sim. Então tá. Justamente por isso, você vê o que mudou com essa entrada. Por exemplo, o que eu ia citar é justamente isso. Você pega de Arraias para Campos Belos. Do lado direito do rio Tocantins, no estado inteiro, tinha 4 quilômetros de asfalto. 3 quilômetros era o aeroporto, a pista da aeronáutica de Porto Nacional. E 1 quilômetro ligava de Campos Belos a Arraias. Eram 4 quilômetros. Hoje tem mais de 3.000 quilômetros, depois da mudança. Então, assim, o Tocantins, em 2003, era o maior canteiro de obras do Brasil. Por quê? É uma novidade. Os empresários todos apostaram, entendeu? Até o Japão. O Japão apostou muito no Brasil. Meu pai teve época que ele ia no Japão, o imperador sabia o nome dele, né? Então, assim, o Tocantins, ele recebeu essa graça. Eu acho que outros estados poderiam acontecer a mesma coisa, porque é uma oportunidade. Você fala assim, vou fazer uma capital nova. A pessoa que vai para lá, por exemplo, vou te falar assim, de cada 10 pessoas pioneiros, vão botar aqui 3 se deram bem, e 7 não. Você fala, mas isso é baixo. É baixo, por quê? O cara vai, toma cachaça, bebe, faz bagunça, capota carro, é novo, né? E cai na bagunça. E não, o que é sério, ele sabe que com o tempo aquilo vai progredir. Esse né? Que deram certo. E a mesma coisa, se você abre uma cidade nova, as pessoas que têm um pouquinho de juízo, vai pegar um terreno, vai se esforçar um pouquinho mais para manter aquele terreno, porque sabe, passou 10, 15 anos. Eu vou te dar um exemplo. Você vai na maioria dos países da África e compra um lote lá. Vamos botar lá 1.000 guinés. Você vai daqui 10 anos, ele vale 1.000 guinés. Se já não te doaram. Você vai para Londres e vai e compra um apartamento no centro de Londres, 1 milhão de liras. Daqui 10 anos é 1 milhão de liras. Agora você vai do lado de Goiânia, de Brasília, compra um lotinho lá no subúrbio, daqui 10 anos ele vale 100 vezes mais. Porque estamos em desenvolvimento. E quando você faz o estado novo, você dá uma acelerada. É como um antibiótico, é como tomar anabolizante. É um anabolizante. Se você criar um estado novo, você cria novas oportunidades, você traz o jovem que quer começar a vida. Todo mundo foca naquilo ali e acontece o que aconteceu com Palmas. Eu sou totalmente a favor de mudar. Mas o grande problema é isso, são as famílias, as oligarquias que querem manter os currais eleitorais. E aí não querem largar o osso, né? O grande problema nosso é esse. É verdade. Mas antes de dividir o Tocantins, a gente vai pegar as principais cidades, as principais economias de Goiás antes da divisão, antes de 88. A gente via Goiânia, Anápolis e Araguaína. Araguaína já era a terceira maior arrecadação do estado de Goiás. Hoje, Araguaína é a capital econômica do Tocantins. Araguaína chegou no auge ou ainda tem mais ainda a oferecer ao estado? Não, tem muito para crescer, é o que eu te falei, é porque ela não pode ficar dependendo só do comércio e da economia primária, de boi, daquela coisa toda. Tem que girar, a gente precisa fazer a economia completa ali. Como é que a Araguaína tinha que ter? Temos 9 milhões de boi. Por que não tem uma fábrica de sapato? Né? Tentaram fazer uma, mas ficou isolado.
Então, assim, precisa de amarrar tudo, como foi feito no começo. Se o governo não tiver um projeto e não seguir aquela cartilha, muita gente quebra no meio do caminho. Então, por exemplo, Araguaína tem muito a oferecer. Araguaína é uma potência de verdade. Por exemplo, Palmas é uma potência artificial, como Brasília. Pega Brasília e Goiânia. Quanto tempo comprar uma peça de carro em Brasília? Não, vou comprar em Goiânia que é melhor. Você acha a melhor qualidade, os melhores mecânicos e preço lá embaixo. Por quê? Economia real. Você quer ver um dado interessante? Eu te falei que eu mexia com terra em Brasília em 80, né, no PADEF, né, Plano de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. E você sabe o que acontecia, o problema nosso? Você ia comprar alguma coisa nas agropecuárias, a maioria das fazendas era de um funcionário público que ia lá só final de semana passear. Então ele pagava num produto que custava R$1, ele pagava 10 rindo. Porque ele pagava o caseiro, sabe como? Ele põe dinheiro no overnight, antigamente overnight, né? Não era nem poupança, e com o rendimento do dinheiro dele, a inflação. Tanto ele pagava o caseiro. Então, assim, Brasília sempre teve esse problema. Era tudo inflacionado, porque as pessoas tinham muito dinheiro, funcionário público, não precisava daquilo ali. Já em Goiânia, não. O cara vivia da terra dele. Você cansa de ver em Goiânia, o cara vem com a caminhonetona, uma abóbora, no mês que vem ele está com não sei o quê, e vive. Às vezes o sujeito tem muito dinheiro e vai comprar um carro zero ali. Mas ele não tem vergonha de pegar uma caminhonete, parar e vender um abacaxi. Então, Araguaína é mais ou menos desse jeito. Em Araguaína os caras andam de botina mesmo. Aqui em Palmas já vem muita gente, já veio com a cultura de outros estados, não sabe o que é uma botina. Né? Não estou falando mal do palmeirense. Eu estou falando que é uma economia de uma cidade administrativa e uma cidade como Araguaína, que é uma cidade que tem agricultura, né, pujante e comércio. Né? Araguaína é como Campos Belos ali no nordeste de Goiás. Eu costumo dizer que ela é a capital do nada. Ela fica a 400 km de Brasília, 400 km de Barreiras, 400 km de Palmas. Mas o comércio lá é pujante. Todo mundo vai comprar ali. Em vez de ir para Brasília, em vez de ir para compra ali. Araguaína é mais ou menos isso, naquele setentrião ali, de Pará, Maranhão, todo o pessoal vai para Araguaína. A gente tem que aproveitar essa vocação e dar outra injeção. Tem os anabolizantes para isso aí. Anabolizantes do bem. É só querer, mas falta política. Que a gente fala. Tem que ter projeto. Hoje em dia está tudo muito largado. Eu vou te dar um exemplo. A maioria dos estados do Brasil, se você tirar o governador e falar assim, vai passear, vai para a Europa, fica um mês. Sabe o que vai acontecer? Nada. Vai continuar a mesma coisa. Às vezes até melhor. Porque os caras interferem onde não interessa. Entendeu? Não... É verdade isso. Eu estou te falando isso. Eu tenho vergonha disso, mas é verdade. É verdade. Mas o Tocantins também, o Siqueira Júnior, tem as belezas naturais abençoadas por Deus, né? Como a Ilha do Bananal e também o Jalapão. Essa exploração da atividade turística também ainda não está um pouco acanhada, poderia até evoluir mais, não? Moça, a gente tem que fazer, no mínimo, 3 resorts. Tem que fazer um resort. Aquela Cachoeira do Formiga, a gente não tem que chegar, pedir para vir um estrangeiro, ou um mineiro, ou um paulista, ou um catarinense, ir lá e comprar. O dono da Cachoeira do Formiga chama Simão. É tanta gente. Com um plano de negócio, financiar o Simão e deixa o Simão ser dono do resort. Vai demorar 10 anos para pagar? Vai. Tem base, tem muita coisa para pagar, mas ele é o dono. Então a gente tem que fazer um resort lá no Formiga, porque você vai numa cachoeira daquela maravilhosa, se precisar 4 pessoas ir num banheiro lá, não tem. Que é a estrutura, ele não pode fazer, porque tem um ICMBio que proíbe isso, aquilo. Ele não tem condição de ir lá nos órgãos, no Naturatins da vida, regulamentar e tomar conta. Por quê? É um negócio muito grande, está crescendo demais, mas não precisa tomar dele. Então, o Simão, que eu estou te dando exemplo, você pode fazer isso em Palmas. Por exemplo, eu fiz um projeto, quando fiz o projeto Orla, que quando você descesse de avião em Palmas, se você fosse a turismo, você pega um barco e te deixar no resort. Acabou parando isso, meu pai saiu do governo, né? Isso acabou parando, mas ainda está aqui, ainda está em tempo. Né? E no Cantão, que ali a entrada da Ilha do Bananal,
um resort também mais focado por ecoturismo. Igual temos na Amazônia, tem os hotéis especializados em natureza, essa coisa toda. Olha, nós trouxemos em 2000, nós trouxemos o Príncipe Charles para o Tocantins para ver negócio de gás de carbono. A gente tinha 18 voos por dia para o Tocantins. A gente levava Lars Grael para fazer iatismo, a gente levava Rubens Barrichello para inaugurar kart, Aurélio Miguel. Naquela época a gente ficava com vergonha deles, porque os hotéis eram aquelas portinhas de lata, sabe? Que é tudo errado. A maioria dos hotéis o pessoal não fazia sifão no banheiro, então o cheiro do esgoto no banheiro, o cara pensava que era até para espantar um mosquito aquilo. Então eu tinha vergonha disso. Hoje temos hotéis à vontade, temos tudo, e não tem. Eu não vejo mais nem passeio de moto, não vejo mais. A gente precisa realmente voltar aquilo ali. Meter ali três resorts, eles se pagam. É só fazer um plano de negócio com gente séria. Funciona. Eu estou e puxa o turismo do lado e tem um bloqueio natural. Justamente isso, tem essa arte, as pessoas não têm conhecimento do que é. Tem cada lugar mais maravilhoso, como Goiás. Um pouquinho tem cada lugar que você não imagina. Você vai ali na Chapada dos Veadeiros, tem lugares maravilhosos a serem descobertos ainda, né? Assim, pela grande população. Tocantins não é diferente, tem esses desníveis que tem as Serras Gerais, tem isso, aquilo. Isso proporciona muitos acidentes geográficos que viram cachoeiras, viram isso, viram aquilo, né? Então a gente tem muita coisa para explorar. Então não é um estado de soja e boi. Não é. Pois é, a gente está chegando já no final da entrevista, Siqueira Júnior. Agradecer você pela sua participação aqui, mas eu gostaria que você despedisse aqui do nosso público e falasse do desejo realmente do seu pai com o Tocantins. Qual que é o maior sonho dele depois da divisão e dessa concretização aí e da criação também da capital Palmas? O desejo do meu pai é conseguir apagadamente aquelas crianças que a gente enterrava na Belém Brasília. O desejo dele é que ninguém venha tomar do povo, trocar espelho, que seria hoje você pega um fazendeiro aqui e dá uma Land Rover com mais 2, 3 milhões e daqui a pouco ele está numa situação ruim. O desejo dele é ver o Estado, ter o povo daquele Estado ali, ter orgulho do Estado que tem, como tinha em 2000 e pouco. Mas isso vai voltar, daqui a pouco vai aparecer um governante que pensa assim, que não tenha só projeto de poder, que hoje está acontecendo é um rodízio de poder e as pessoas se preparando para o poder. Tem pessoas, deputados, que têm 600 empregos, como que é isso? Em vez de se pagar um leito, não dá-se emprego. Um desses 600 empregos. Aí o sujeito às vezes é chefe de comunidade de bairro e tal, ele consegue furar a fila do hospital, furar uma fila que ele tirou o leito. O leito não foi feito por causa do emprego desse cidadão. Esse cidadão ele consegue furar essa fila. Então é um círculo vicioso. A gente tem que parar com isso aí e apostar nos grandes projetos. Porque o Brasil ainda tem muito para crescer. E outra coisa, se o Brasil não cresce, vai acontecer o que está acontecendo. Você só vê filhos morando na casa do pai. Por quê? Não teve crescimento, não cresceu, vai dividir o que tem. É o que está acontecendo isso. E a gente tem muito para crescer. O sonho do meu pai é esse, é ver todo mundo feliz, numa terra maravilhosa, fértil, temperatura agradável o ano inteiro. É um pouquinho quente, mas tem ar-condicionado. Mas tem a riqueza das chuvas e tudo. Não tem por que ninguém passar essa necessidade, não tem por que ter pessoa de cabeça baixa. Ele quer ver a altivez desse povo que ele aprendeu a amar na década de 60, quando ele começou a abrir fazenda. Então, assim, no dia que ele vê que o povo está emancipado, eu acho que daí completou. Aí é outras gerações que cuidem, né? Aí vão mexer com mecatrônica, com espaçonave, mas a gente não, a gente tem que sair desse negocinho aqui só de ter as fazendas rústicas, né? A gente tem que ir fazer a economia girar. O sonho dele, eu tenho certeza que é esse, eu não falo em nome dele, mas assim, um pouquinho eu sei do que ele gosta, do que ele quer, e ele fala assim com saudosismo, com orgulho, ele quer isso mesmo, ele quer a igualdade de todo mundo, mas a igualdade lá para cima, né, por baixo. José Wilson Siqueira Júnior, mandar um abraço para o seu pai, que fala que o Bruno Marques aqui é um fã da história dele, um entusiasta e um admirador do Tocantins. Amei viver em Palmas, gostei demais de viver aí. E espero um dia poder voltar a essa cidade abençoada aí, se Deus quiser, e curtir mais um pouco dessa história. Eu sou apaixonado pela história do Tocantins, pela história ainda do ano do Império, né?
Sim. Teotônio Segurado, também o João da Palma, né? Sim. Sim, então eu gosto muito da história do Tocantins. Manda um abraço para ele, para toda a sua família aí. E despeço do nosso público. E as portas da Prime sempre estão abertas para você, para sua família e também para o povo do Tocantins, sempre que quiser comunicar conosco. Hoje a internet não tem divisão geográfica, a gente fala qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet. Então, muitíssimo obrigado por essa entrevista no dia de hoje. Pois é, meu amigo, no começo do programa eu falei que eu ia muito aí para Rio Verde, né? A gente morava em Brasília e a família Nascimento, na época era o deputado Iturval Nascimento, né? E a gente ia para as festas e arranjava namorada, o pessoal falava Rio Verde das Abóboras, né? Não sei se fala isso ainda, Ainda, né? Até hoje. Então, eu me lembro que tinha um clube que tinha abóbora e um sapo, eu não me lembro mais o que era, mas tinha um sapo e uma abóbora, eu gostava daquilo ali. Então, assim, é com muito saudosismo, né? É o filé mignon de Goiás, né? As terras maravilhosas, terras férteis, né? Uma riqueza, muita indústria, né? Eu tive a oportunidade de visitar as indústrias de ensacamento, de envasamento, que eu acabei conhecendo de transporte, por outras coisas empresariais, acabei conhecendo, né? Vi a pujança que é essa terra, que vocês já conseguiram o que a gente está sonhando, né? Eu tenho certeza que quando você voltar no Tocantins daqui a um tempo, você vai ter esse resort lá no Simão, talvez você desça do avião e vai pegar um barco e vai para o resort ali no centro de Palmas, talvez você vá para o Cantão e vai ver o povo com mais altivez. Hoje as pessoas estão sonhando na janelinha, igual aquela moça de interior, mas hoje a janelinha é aqui, ó, pensando que vai ter oportunidade, não vai ter. Os algoritmos matam o sonho dela. Qualquer curso que ela vai fazer, os algoritmos não deixam. Sabe o que ela gosta e fica botando porcaria na cabeça. Então a gente precisa passar isso aí. A gente precisa da vida real. Tomara que quando você for lá, nós temos conseguido que entre um novo político que tem o mesmo sonho que meu pai para dar uma levantada naquele astral de lá. E foi um prazer falar com todo mundo aí. Vou voltar para Rio Verde. Eu adoro aí. Tá certo. Um forte abraço para você, Wilson, e para toda a turma boa do Tocantins. Tá certo? Tá bom. Mas esse foi o Trocando em Miúdos para falar do desenvolvimento do Tocantins, falar um pouco aí também do desenvolvimento regional brasileiro, essa importância também do desenvolvimento do interior do Brasil, né? Falamos de Brasília, falamos da necessidade de criação de outros estados, falamos também da criação do estado do Tocantins, tanto que isso foi importante tanto para o antigo norte goiano, como também aqui para a parte sul do estado, que desenvolveu também. Então, se você gostou desse programa, curta, compartilhe, ajude a programação da Prime a continuar a crescer e sempre chegando programas novos aqui, novidades. Daqui a pouco a minha irmã, amiga Lenilda Caetano terá programa aqui também. E também os jovens estreados na quarta-feira. Também tem um Rio Verde, muita treta. Tem também meu amigo Manuel Francisco no Giro da Prime e outras novidades aí na tela da Prime. Então siga a nossa página, acompanhe a nossa grade de programação e seja bem-vindo aqui à melhor web TV da internet brasileira. Agora, edição especial no sábado, dia 17/7, eu vou entrevistar a maior vidente do Brasil, Lene Sensitiva. Ela estará no programa Trocando em Miúdos e vai falar de tudo. O Faustão vai fazer sucesso na Band, né? O Luciano Huck vai conseguir tocar os domingos da Rede Globo. Quem será o próximo presidente do Brasil? Jair Bolsonaro vai conseguir passar ileso pela CPI da Covid? Como é que vai ser a questão da pandemia também? A gente vai conseguir superar essa pandemia agora no 2021 e começar o 2022 com o pé direito? Essas e outras informações no programa especial do dia 17. Mas também na sexta-feira, dia 16, temos uma entrevista com um pré-candidato, vamos falar assim, a governador ou a senador, Daniel Vilela, herdeiro político de Maguito Vilela, estará também no Trocando em Miúdos do dia 16 e no dia 17, a Lene Sensitiva. Comunique para a população que vocês vão ver aqui na tela da Prime, aqui no canal da Prime no YouTube, Facebook e também no Instagram e também nas páginas do Bruno Marques, no Trocando em Miúdos com Bruno Marques, também no canal no YouTube. Siga nossas páginas e acompanhe as novidades aqui da tela da Prime Web TV. Eu volto sexta-feira que vem, na sexta e no sábado. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV.